Sejam todos bem-vindos. Hoje nós falaremos a respeito da Babilônia e do alto clamor. Mas antes de fazermos isto, vamos começar com uma oração. Querido Pai, nós te agradecemos por sempre podermos depender de Ti. O Senhor nos prometeu enviar o Espírito Santo se o pedíssemos. Então eu oro para que o Senhor nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Este é um assunto muito importante. Babilônia e o alto clamor. A Bíblia tem muito a dizer sobre Babilônia. E o livro de Apocalipse fala a respeito de Babilônia, mas em um sentido espiritual, e precisamos saber quem é Babilônia. Porque nós não podemos alertar as pessoas para fugir de Babilônia se não definirmos o que é Babilônia. Então, para definir o que é a Babilônia moderna, nós temos que partir da Babilônia tipológica, ou seja, a Babilônia do Antigo Testamento. E quando aquela Babilônia finalmente caiu, estes eventos foram descritos meticulosamente nas Escrituras. Se abrirmos no livro de Daniel, capítulo 5, verso 25, lemos assim: E foi escrito o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E essa é a interpretação do que foi escrito. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Este é um verso muito interessante, porque a palavra Mene aparece duas vezes. A palavra Mene significa que Deus contou os dias do reino e determinou o seu fim. O reino chegou a um final. Mas por que esta palavra é repetida? Mene, Mene. Veja, nada na Bíblia é coincidência. É por isso que nós sabemos que este é um livro inspirado, porque nenhum cérebro humano poderia elaborar essas coisas. Essa palavra é repetida duas vezes porque Babilônia tem dois componentes. No tempo da queda de Babilônia, havia dois reis governando. Belsazar era a autoridade civil, mas o seu pai era o verdadeiro rei. Ele tinha o verdadeiro poder, podemos dizer assim. E ele se isolou exclusivamente para dedicar sua vida à religião. Então ele era a cabeça da religião, e o seu filho Belsazar era a cabeça civil. Então era uma união entre igreja e Estado. E Belsazar representa os reis do mundo, e Nabonido, seu pai, representa as entidades religiosas do mundo. E nessa união eles tinham poder. Mene, Mene. Ambos caíram ao mesmo tempo. Aquela união ilícita, porque ela forçava a consciência. Agora, se formos ao livro de Apocalipse, no capítulo 18, nós lemos o seguinte: E após essas coisas eu vi um outro anjo descendo do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou poderosamente com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda árvore impura e detestável. Vamos parar um pouquinho por aí. Caiu, caiu a grande Babilônia. Perceba que aqui também há uma repetição. Ele está se referindo a duas coisas. Essa Babilônia, assim como a antiga Babilônia, tem dois componentes. Um componente religioso e um componente civil. E esta união tornou-se a habitação de demônios e antro de cada espírito imundo, e a habitação de toda ave impura e detestável. Em outras palavras, o espírito que controlava ela era um espírito imundo, e esse espírito mau é comparado a um pássaro imundo,
enquanto que o Espírito Santo é comparado a uma pomba. Portanto, este poder possui sua fonte dentro das doutrinas dos demônios. E é uma entidade religiosa. Ela governa o mundo. E, além disso, ela caiu, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto civil. Ela também embriagou todas as nações com vinho da fúria de sua prostituição. E os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra tornaram-se ricos através da abundância de suas iguarias. Esse poder não é apenas um poder religioso, ele não é apenas um poder civil, mas, alinhado a este poder, temos também o mundo econômico, os mercadores da terra, e todos eles praticaram fornicação. Isso significa que eles foram infiéis com relação ao Deus do céu. E ouvi uma outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que não participem de seus pecados e para que não recebam de suas pragas, pois os pecados dela alcançaram os céus e Deus lembrou de suas iniquidades. Quão importante é que saibamos exatamente quem é Babilônia. Porque se formos levar a sério esta advertência, sai dela, povo meu, para que não participem de seus pecados, para que não recebam de suas pragas, bem, isso é uma mensagem muito importante e significa que devemos obedecê-la, do contrário, sofreremos as consequências. Então, eu não posso dizer a alguém saia de Babilônia se eu não disser a ele o que é a Babilônia. E nós sabemos que a Babilônia é um conglomerado pecaminoso. E, sendo assim, precisamos saber o que é o pecado. Bem, 1 João 3,4 define o que é pecado para nós. Qualquer um que comete pecado transgrede a lei, pois pecado é transgressão da lei. Portanto, este poder, Babilônia, transgride a lei de Deus. E um outro aspecto interessante está lá em Tiago 2, verso 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Em outras palavras, se você ouvir o que as pessoas estão dizendo a você e você simplesmente aceitar sem checar antes nas Escrituras, se você engolir as mentiras deles, neste caso você se torna um corresponsável. Então você não deveria simplesmente acreditar nas pessoas sem antes verificar nas Escrituras se o que elas dizem é verdade ou não. Não acredite nem mesmo no que eu estou dizendo. Não acredite no que o pregador diz. Se o que eles dizem não está em harmonia com a Bíblia, então rejeite aquilo. Não aceite simplesmente porque você respeita aquela pessoa. Babilônia é uma transgressora da lei de Deus. Apocalipse 18:4 diz: E ouvi uma outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não participem de seus pecados, para que não recebam de suas pragas. Nós então precisamos entender que o povo de Deus, de alguma maneira, está preso na Babilônia. Do contrário, ele não diria a eles para sair da Babilônia, pois os pecados dela alcançaram o céu e Deus lembrou de suas iniquidades. Precisamos nos desassociar desse sistema que vive em transgressão à lei de Deus. Então, nós precisamos saber quem é Babilônia. E nós encontraremos isso no capítulo 16 de Apocalipse, verso 9. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para dar a ela o cálice do vinho da força de sua fúria. Muito bem, Babilônia é comparada a uma cidade, e esta cidade tem 3 componentes. E precisamos identificar esses 3 componentes para compreendermos completamente quem é Babilônia. Apocalipse 16, verso 13. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Estão aí 3 componentes. Um deles é o dragão,
O outro é a besta e o outro é o falso profeta. Precisamos identificar cada um deles. Vamos dar uma olhada no dragão. A Bíblia nos diz quem é o dragão, é Satanás. No capítulo 12, verso 9, diz assim: "E o grande dragão foi expulso, aquela velha serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos lançados com ele." Então aqui temos a identidade do dragão. E isso é parte da Babilônia. Bem, a teologia deste dragão, desta serpente, deve ser parte do sistema da Babilônia. E precisamos compreender do que se trata esse dragão, se quisermos compreender como ele pensa. Como é a teologia do dragão? Como ela faz parte do sistema de Babilônia? João 8, verso 44, nos diz: "Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e as corrupções do seu pai vocês farão. Ele era um assassino desde o início e a verdade não estava nele, porque não havia verdade nele. E quando ele fala uma mentira, ele falha da sua própria língua, pois ele é um mentiroso, o pai dela." Então sabemos que o diabo é um mentiroso, porque quando ele fala, ele mente. Ele não tem a verdade, e sabemos que a verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que os mandamentos são verdade. Salmo 119. Então, se eles não aderirem a esses princípios, se não os incorporarem em sua teologia, então eles pertencem ao pai deles, o diabo. Então, precisamos entender as mentiras do dragão, e para compreendermos isso, temos que voltar ao livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, verso 4. "E a serpente disse à mulher: Você certamente não morrerá." Lembre-se, Deus havia dito a ela que ela morreria sim. E a serpente continuou: "Pois Deus sabe que no dia em que dela comer, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses, conhecendo o bem e o mal." Percebam que há 3 mentiras aqui. A primeira é que eles não morreriam. A segunda é que eles seriam como Deus. E, finalmente, a terceira é que eles adquiririam a capacidade de distinguirem eles mesmos o que é o bem e o que é o mal. Muito bem, então este é o componente do dragão. Nós vamos voltar à serpente e às mentiras dela conforme progredimos, mas agora vamos identificar a besta. Apocalipse 13, 1 diz assim: "E fiquei de pé sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar." Lembrem-se, uma besta em profecia é um sistema político, e águas em profecia referem-se a nações. Possuindo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então, nós temos algumas características identificadoras aqui. É um sistema político que surge de uma área populosa. Lembre-se, água em profecia é nações. E trata-se de um poder blasfemador, pois é contrário a Deus. É o anticristo. Verso 2. "E a besta que eu vi era como um leopardo, e seus pés eram como os pés de urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu a ela, a besta, o seu poder e trono e grande autoridade." Se quisermos saber o significado dessas bestas, temos que voltar a Daniel, capítulo 7. Se vocês bem se recordam, em Daniel, capítulo 7, o leopardo representava o Império Grego. Nós não podemos alterar estas representações. Então, esta besta de Apocalipse possui componentes da Grécia. E ela também era como um urso, ou seja, possui componentes persas. Ela também tinha o leão, ou seja, componentes babilônicos. Ou seja, trata-se de um poder religioso que tem filosofia grega nele, ao invés da filosofia bíblica. Também trata-se de um sistema religioso e um sistema político, porque é uma união. E ele tem componentes medo-persas. Esse sistema também possui componentes babilônicos. Portanto, são esses componentes que precisamos para identificá-la. Agora, vamos ler Apocalipse, capítulo 17, verso 1 em diante.
E veio um dos 7 anjos que possuíam as 7 taças e falou comigo, dizendo: Venha, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que assenta-se sobre muitas águas. Veja, há mais informação aqui. Ela é uma prostituta, uma mulher. Em outras palavras, isso significa que é um sistema religioso apostatado, que se tornou infiel a Deus. Ela se assenta sobre muitas águas, ou seja, ela está sobre as nações, porque a Bíblia nos diz que águas simbolizam multidões, nações e reis. Então, ela é um sistema religioso que governa sobre a humanidade. E com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra embriagaram-se com a sua fornicação. Então, temos mais informação aqui. Sabemos que os reis do mundo, as entidades políticas, estão em harmonia com ela, estão cometendo fornicação com ela. Mas não apenas isso, sabemos que os habitantes do mundo embebedaram-se com as doutrinas dela, ou seja, acreditam nas falsas doutrinas dela, acreditam nos credos dela, ao invés de acreditarem na palavra de Deus. Agora que já sabemos tudo isso, é relativamente simples identificarmos quem ela é. E ele me levou em espírito para um lugar deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Lembre-se, besta é uma entidade política, cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa besta é um conglomerado de todos os componentes do capítulo 7 de Daniel. Com todos aqueles conhecimentos incorporados a esse sistema, e é esse sistema que governa sobre os reinos deste mundo. E esta mulher, ou seja, essa igreja apóstata, vestia-se de púrpura e escarlate, e estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícias de sua fornicação. Bem, só há uma igreja que se qualifica nisso. Apenas uma igreja que veste púrpura e escarlate e utiliza um cálice dourado como símbolo. A única igreja que se enquadra nisso é Roma. E escrito sobre a sua testa estava um nome: Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então, ela é a mãe das prostitutas, o que quer dizer que ela possui prostitutas filhas, e elas estão associadas à mãe. Como nós já identificamos essa prostituta como o catolicismo romano, ela está associada a outras igrejas estas que ainda temos que identificar. E eu vi a mulher, ou seja, essa igreja, bêbada com o sangue dos santos. E basta estudarmos a história da Inquisição na Idade Média para compreendermos isso. E com os sangues dos mártires de Jesus. Mais uma vez, estude a Idade Média, veja o que Roma, a Igreja Romana, fez durante a Idade Média. Ela torturou e matou milhões, o que encaixa essa igreja perfeitamente a esta imagem que a Bíblia está descrevendo. E veja, não sou apenas eu dizendo isso, todos os reformadores criam nisso. Veja aqui uma gravura em madeira que Martinho Lutero incluiu na Bíblia dele. Vamos ler o que diz essa gravura em madeira. Diz assim: permanecem ali todas as bulas e livros papais, nos quais ele ruge como um leão, para que nenhum cristão possa ser salvo sem ser obediente e sujeito a ele, em tudo o que ele quer, em tudo o que ele diz e em tudo o que ele faz. Todo esse poder demonstra que ele é o verdadeiro Cristo do fim dos tempos, ou o anticristo, aquele que se opõe e se exalta contra o próprio Jesus. Vemos aqui na imagem uma representação de Apocalipse capítulo 17, nos quais os reis do mundo, com suas coroas, estão se ajoelhando e homenageando a besta. E a mulher que cavalga a besta, ou seja, a igreja, utiliza a tríplice coroa papal em sua cabeça. Isso é o que os reformadores acreditavam e davam a descrição na Bíblia. Não há outra opção. Simplesmente não há. Mas nós precisamos acrescentar mais informação a isso.
Então, vamos continuar. Aqui está uma outra gravura em madeira, extraída de duas Bíblias diferentes de Lutero. Veja só, essa daqui à esquerda vem da edição de 1522 da Bíblia de Lutero. E aqui você pode ver as duas testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento, confrontando essa besta. E essa besta, mais uma vez, tem a tríplice coroa do Papa. Agora, já nessa outra gravura, feita por Lucas Cranach e Martinho Lutero, descreve isso de uma maneira pitoresca, para que o povo pudesse compreender do que ele estava falando. Agora, veja só, de repente, na próxima edição, alguém deve ter reclamado muito por causa disso. E então a tríplice coroa papal foi substituída na próxima edição por uma coroa comum de um rei qualquer. Obviamente, Martinho Lutero não gostou disso, e em sua próxima edição, quando a tradução completa da Bíblia veio em 1534, veja que ele colocou novamente a tríplice coroa, só que dessa vez muito mais evidente, para que todo mundo percebesse. Então, isso é evidência de que os reformadores sabiam exatamente do que a Bíblia estava falando ao mencionar a besta e os seus componentes. E eles colocaram a tríplice coroa do Papa na besta como uma confrontação com a palavra de Deus, representada pelo Antigo e Novo Testamento, as duas testemunhas. Então agora precisamos identificar qual é o componente do falso profeta. Vamos ler agora Apocalipse 19, 20. E a besta foi tomada, e com ela o falso profeta, que realizou milagres diante dela. Aqui temos um outro poder, que também é um poder religioso, e está fazendo milagres, com os quais ele enganou aqueles que tinham a marca da besta e que adoravam a imagem dela. Aqui temos um poder que está usando a religião e milagres, inclusive, supostamente realizados pelo Espírito Santo, para convencer a humanidade do credo e interpretação da besta, quando, na verdade, os ensinos da besta são contrários à Bíblia. Vamos agora analisar a segunda besta de Apocalipse 13. Ela também é um poder político alinhado a um poder religioso, porque este é o símbolo de Babilônia. Babilônia caiu, ou seja, o componente religioso, e o outro caiu refere-se ao componente político. E vi outra besta, ou seja, o componente político, surgindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. Então, essa besta, a princípio, parecia um cordeirinho, que por sua vez representa Cristo. É uma instituição cristã. Mas então ela começou a falar como a primeira besta. Lembre-se, a primeira besta fala como dragão. Então, a segunda besta começou a falar como dragão também. E a segunda besta exercia todo o poder que a primeira exercia, e fazia com que a terra e aqueles que habitassem nela adorassem a primeira besta, aquela cujo ferimento mortal havia sido curado. Ou seja, esse segundo poder vai introduzir uma legislação que estará em harmonia com os ditames e vontade da primeira besta, que nós já identificamos como sendo a Igreja Católica Romana, que governou o mundo durante a Idade Média. E como esse poder convencerá as pessoas? Através de grandes maravilhas, sinais, manifestações. As pessoas não deveriam basear a fé delas em manifestações, em milagres, mas no que diz a palavra de Deus. E enganava os habitantes da terra por meio desses milagres. Temos aqui um modus operandi, ou seja, uma religião de euforia, que engana o povo, e precisamos tomar cuidado sempre que vemos euforia religiosa em uma religião. Sempre que você vê uma religião baseada em experiências e sentimentos, muito cuidado. Muito bem, a Bíblia refere-se a esse falso movimento profético como sendo o falso profeta. O termo falso profeta não se aplica somente a indivíduos, mas também a instituições. Por exemplo, nos dias do protestantismo,
Havia basicamente um falso profeta como instituição, que é Roma. Mas quando o protestantismo se dividiu em facções e manifestou o mesmo espírito de perseguição contra aqueles que os contrariavam, exatamente como Roma havia feito, consequentemente surgiram muitos falsos profetas, por assim dizer, muitas instituições religiosas falsas. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 24, dizendo: muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas testem os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas surgirão no mundo. Agora, é interessante que nós temos um sistema hoje no mundo composto de um monte de igrejas, e eles se chamam por um nome: protestantismo. Eles têm diferentes credos. E a Bíblia diz que eles utilizam milagres para enganar a humanidade e eventualmente honrarão a primeira besta. Isso significa que aceitarão os ditames e normas da primeira besta. Jeremias 51, verso 9 diz: nós teríamos curado Babilônia, mas ela não está curada. Então abandone-a e vamos, cada um ao seu próprio país, pois o julgamento dela atingiu o céu, ergueu-se até mesmo aos céus. A antiga Babilônia não teve remédio. Deus poderia tê-la curado, ela teve a oportunidade. Nabucodonosor converteu-se, ela teve uma chance. Mas eles rejeitaram a luz. E então, eventualmente, ela não podia mais ser curada. Deus não fez o mesmo com o cristianismo de hoje? Sim, Martinho Lutero escreveu a respeito do cativeiro babilônico da igreja. E Deus a teria curado. Ele deu a ela a luz das Escrituras, mas o protestantismo no Concílio de Trento rejeitou essa luz. E assim, ela não teve mais cura. Ela rejeitou a luz. Só resta-lhe ser abandonada. Sai dela, povo meu. Mas quem poderia prever isso? Quem poderia prever que o protestantismo voltaria justamente à besta? Quem poderia prever que apenas poucos séculos depois o protestantismo se uniria ao movimento ecumênico e alinharia-se, mais uma vez, à besta? Isso é inacreditável. Apocalipse 19, 20. E a besta foi tomada, e com ela o falso profeta. Veja que triste. Uma instituição que tinha tanta luz tornou-se uma com a besta. Tornou-se parte da Babilônia. E eles foram arremessados vivos no lago que queima com fogo e enxofre. É por isso que temos que sair dela. Resumindo, trata-se de um conflito de palavras. É o conflito das palavras dadas nas Escrituras e aquelas dadas nos credos e ensinamentos que são contrários às Escrituras. Em Mateus 6, verso 10, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Nós sabemos que a vontade de Deus não é feita na terra, pelo menos ainda não. Mas quando o seu reino vier, aí sim ela será. Portanto, tudo aquilo que não está em harmonia com a vontade de Deus terá que ser removido. Mateus 3, verso 35. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Efésios 6, 6 diz a mesma coisa em relação àqueles que fazem a vontade de Deus. Hebreus 10, a mesma coisa. Ou seja, nós temos que fazer a vontade de Deus. Pedro, vontade de Deus. Veja que ele repete isso. João diz a mesma coisa, aquele que faz a vontade de Deus. E Tiago diz, aquele que cumpre a lei real. Esse faz bem. Portanto, nós temos um conflito de palavras. Mas qual é o oposto de fazer bem? 2 Reis 17, 13. O Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por meio de todos os profetas, por todos os seus enviados, dizendo: abandonem os seus maus caminhos, guardem os meus mandamentos e estatutos de acordo com toda a lei que eu mandei aos teus pais, os quais eu enviei a vocês por meio dos meus servos os profetas.
Portanto, o que é o mal? Veja, abandonem os seus maus caminhos. Então, o mal é não guardar a lei, não guardar os mandamentos de Deus. O mal é simplesmente isso. É assim que a Bíblia define. E a Babilônia moderna se qualifica a isso. Então, a Babilônia caiu. Vamos ler Apocalipse 18:1. E depois dessas coisas, eu vi um outro anjo do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a Babilônia. Perceba, ele disse que ela caiu 2 vezes. Ou seja, tanto o componente civil quanto o religioso. E ela se tornou habitação de demônios. É por isso que precisamos nos desassociar dela. No livro O Grande Conflito, nós lemos assim: as Escrituras apontam para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia feita pelo segundo anjo deverá ser repetido com a menção adicional das corrupções que entraram em várias organizações que constituem Babilônia, desde que aquela mensagem foi dada no verão de 1844. Uma terrível condição do mundo religioso é descrito. Com cada rejeição da verdade, as mentes dos homens se tornarão mais em trevas, seus corações mais teimosos, até que finalmente tenham se endurecido em teimosia. Desafiando as advertências dadas por Deus, eles continuarão a pisotear os preceitos do Decálogo. É neste ponto que estamos em nosso tempo presente. Nós precisamos nos assegurar que Babilônia é exatamente o que temos dito que ela é. Então precisamos compreender a doutrina da serpente, porque o dragão é unha e carne de Babilônia. Todas as religiões do dragão, tudo que tem a ver com espiritismo, onde os próprios demônios se envolvem, fazem parte de Babilônia. Então, quais são as doutrinas da serpente? Nós já mencionamos antes. Vamos detalhar um pouco mais e mostrar com toda certeza que as doutrinas dos demônios são, na verdade, as mesmas doutrinas destas instituições que compõem Babilônia. Gênesis capítulo 3, verso 1. E ela disse à mulher: Deus disse mesmo isso? Ou seja, ela questionou a palavra de Deus. A serpente diz que o homem não pode morrer. Bem, agora veja o que diz a posição oficial da Igreja Católica. A Igreja ensina que toda alma espiritual é imortal. Ela não perece quando se separa do corpo por ocasião da morte. Em nenhum lugar na Bíblia é ensinado isso. Na verdade, isso aí é linguagem da serpente. Mas será que Roma sabe o que a Bíblia ensina? E mesmo sabendo, será que ainda assim ensina o contrário? A resposta é sim. Veja o que diz a Nova Enciclopédia Católica. No Antigo Testamento, a alma não é parte do homem, mas o homem como um todo, como um ser vivente. Da mesma maneira, no Novo Testamento, ela significa vida humana. Ou seja, a Igreja Católica sabe que a Bíblia não ensina que há 2 entidades separadas. Exegeses recentes têm mantido que o Novo Testamento não ensina a imortalidade da alma no sentido helenístico, ou seja, grego, da sobrevivência de um princípio imortal após a morte. Então, por que a Igreja Católica crê assim? É porque ela possui o elemento do leopardo, da Grécia. Ela prefere crer na filosofia grega, ao invés de crer nos ensinamentos claros das Escrituras. Então, eles estão ensinando doutrinas da serpente. Tanto Lutero como Tyndale acreditavam na doutrina do sono da alma. Ou seja, você dorme até o dia da ressurreição, como diz a Bíblia. Muito bem, vamos à segunda mentira da serpente, que diz que nós seremos como deuses. Diz o Catequismo Oficial da Igreja Católica: a palavra tornou-se carne para nos fazer participantes da natureza divina. É por isso que a palavra tornou-se homem e o Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, para que o homem, ao entrar em comunhão com a palavra e assim receber a filiação divina, possa tornar-se o Filho de Deus. Pois o Filho de Deus tornou-se homem para que nós nos tornássemos Deus.
Você viu só? Isso é pura blasfêmia. E é a oposição oficial da besta. E qualquer um que se alinhe a esta besta torna-se parte deste pecado. Os papas já fizeram várias alegações de divindade. O Papa Leão XIII disse essas coisas a respeito do papel do papado. Veja aqui embaixo que quando os papas referem-se a si mesmos, o pronome nós é com N maiúsculo, ou seja, eles estão aplicando divindade a eles próprios. Vamos ler. A humanidade estava se desviando do caminho correto quando se desviaram de nós, com N maiúsculo, e não experimentando um sentimento de tristeza interna. Mas nós asseguramos nessa terra o lugar do Deus Altíssimo. Sendo assim, eles se qualificam como uma organização que ensina a doutrina da serpente. E a respeito de conhecer o bem e o mal, é a Bíblia que nos diz o que é bom e o que é mal. Nós acabamos de ler o texto. Nós nos tornamos maus quando nos afastamos dos mandamentos de Deus. Agora veja o que diz a Igreja Católica. Ela diz o mesmo que a serpente. Deus criou o homem um ser racional, conferindo a ele a dignidade de uma pessoa que pode iniciar e controlar suas próprias ações. Era desejo de Deus que o homem fosse deixado à mão de seu próprio conselho, para que ele pudesse, por si mesmo, seguir o seu Criador e livremente alcançar a sua total e abençoada perfeição, ao apegar-se a ele. Ora, mas onde nas Escrituras lemos algo assim? Que o homem pode decidir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Isso é outra doutrina da serpente. Vamos continuar lendo. Isso é de Richard Gula, um professor jesuíta. Desde o Vaticano II, um grande consenso em literatura teológica moral sugere que a pessoa humana é o ponto de partida mais apropriado para se elaborar o significado da moralidade em geral e prover o critério fundamental necessário para lidar-se com questões morais específicas. Ou seja, é o homem que decide ele mesmo o que é bom e o que é mal. Não a Bíblia, não a palavra de Deus. E ele vai ainda mais adiante. Vamos continuar lendo. Ele diz assim: no meio de tantas vozes conflitantes nos dizendo o que fazer, e tantas comunidades diversas projetando imagens daquilo que é digno na vida, temos a felicidade de ter o magisterium para nos ensinar sobre coisas morais. Então, quem ensina moralidade nesta terra? É a hierarquia do Papa, porque o magisterium consiste do Papa e de seus bispos. Eles dirão a você o que é certo e o que é errado, não a palavra de Deus. É por isso que até mesmo o Papa João Paulo II poderia dizer, por causa de sua origem superior, que todas as igrejas precisam concordar com Roma. Isso é arrogância do pior tipo. Não é de admirar que até mesmo o Papa da atualidade não tem problema em se assentar num trono branco em meio a 2 querubins de ouro. Isso é representação do trono de Deus. O trono de Deus nas Escrituras é um grande trono branco e está entre 2 querubins. Isso é uma grande blasfêmia que mal pode ser compreendida. E a Bíblia nos diz que em torno de Deus há 4 criaturas viventes. É por isso que ele tem 4 pessoas ao lado dele, ao lado do trono. Que blasfêmia! E o pior é a coroa de Dagon, o deus peixe, na cabeça deles. Então, minha pergunta é: como isso influencia o uso das Escrituras? Voltemos aos jesuítas. Afinal de contas, o Papa atual é um jesuíta. Mais uma vez, temos Richard Gula. Ele diz assim: a tradição católica tem dado grande relevância à lei natural como a fonte primária de conhecimento moral.
Não as Escrituras, não. A lei natural. A prova de texto, na verdade, não permite que as Escrituras entrem no tecido moral da reflexão teológica. Não queremos a Bíblia. Não precisamos da Bíblia. Nós vamos dizer a você o que é certo e o que é errado. Isso é uma afronta a Deus. Ainda mais, ele diz que os textos bíblicos devem ser interpretados a fim de serem aplicados às situações contemporâneas. Nós distorceremos as Escrituras para você e vamos te mostrar como aplicá-las. Então, se as Escrituras falam de moralidade, nós vamos adaptá-la para os tempos em que vivemos. Este é o livro A Bíblia e a Igreja Romana, impresso pela Moody Press. É um documento protestante. Ele escreve de maneira bem triste, e eu concordo com ele, que os reformadores consideravam a Escritura Sagrada como a única regra de fé e prática. Porém, os filhos dos reformadores, ou seja, o mundo protestante moderno, jogou essa regra pela janela, partindo-a em pedaços. Isso por meio das mãos impiedosas dos críticos. Isso foi escrito em 1946, imagina hoje. Mas se jogamos a Bíblia fora, o Deus dela vai junto. E ao acusarmos Roma pela idolatria literal, por sua veneração de imagens e relíquias, ela pode retribuir a acusação, uma acusação de idolatria intelectual. Isso porque o protestantismo, tendo rejeitado o Deus da revelação, tem criado um novo Deus, o produto de um pensamento apóstata. Aqui o protestantismo está admitindo que o protestantismo caiu. E não é interessante que, quando a Constituição for alterada e Igreja e Estado tornarem-se um, eles formarão a imagem da besta e serão unha em carne da besta. Eles serão parte, na verdade, são parte de Babilônia. Aqui há um outro ensinamento interessante e bastante chocante, na verdade. Isaías 53:12 nos diz o que Jesus fez por nós. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Marcos 15 diz, e a Escritura foi cumprida, que diz que ele foi contado com os transgressores. A Bíblia é clara. Um estudo do Novo Testamento nos diz que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Os pecados do mundo todo estavam sobre ele na cruz, e somente pelo sangue do Cordeiro nós podemos ser salvos. Porém, Roma ensina diferente. Roma ensina que Jesus morreu. Mas ele não morreu por você. Você ainda tem que fazer expiação pelos seus próprios pecados. É por isso que ela inventou o purgatório, que nem existe na Bíblia, para que você possa pagar o preço dos seus próprios pecados, porque Jesus nunca morreu por você. Ele foi apenas obediente até a morte. Não por você. Ele não salvou você com o sangue do Cordeiro. É por isso que você recebe a hoste sem o vinho. Isso é blasfêmia. Isso é doutrina da serpente. E participar disso significa alinhar-se à Babilônia. Agora vamos dar uma olhada na questão da observação do domingo. Essa é a carta apostólica Dies Domini, do Santo Padre João Paulo II. E nesta carta, ele declara o seguinte: o Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, para quem não sabe, esta encíclica trata a respeito de questões de trabalho, questões econômicas. Ele falou a respeito do descanso dominical como direito do trabalhador, que o Estado precisa garantir. Quando o Estado impõe uma legislação dominical, ele está impondo a marca da besta. Porque Roma diz que o domingo é a marca do seu poder eclesiástico.
E a Bíblia diz que o sábado é a marca, é o sinal de Deus, e que somente Ele pode santificar, e ninguém mais. Então, se queremos expandir isso ainda mais a respeito do mandamento do domingo, precisamos compreender o que eles escrevem no Catequismo. Esta é a edição do Fórum Bellarmine. Os 6 mandamentos da Igreja. Os 6 preceitos da Igreja são uma amplificação do 3º mandamento do Decálogo. Veja aí, mais uma vez, Babilônia tentando confundir as coisas. Uma vez que eles removeram o 2º mandamento, sobrou apenas 9. Então, eles tiveram que pegar o 10º original e dividi-lo em 2. E ao fazerem isso, o 4º mandamento torna-se o 3º mandamento. É claro, no catequismo deles, não na Bíblia. Então, quando eles falam a respeito do 3º mandamento, eles estão falando a respeito do mandamento do sábado, mas já não é o mandamento do sábado da Bíblia. É o mandamento do domingo, da Igreja. E eles dizem categoricamente que o primeiro preceito da Igreja é aplicar sobre o fiel o descanso do trabalho em certos dias, além do domingo, a fim de agradecer a Deus por graças especiais. O 2º preceito da Igreja diz respeito à maneira pela qual o domingo e outros dias santos obrigatórios devem ser observados. Perceba que eles mesmos chamam de obrigação, e não escolha. Nós vamos dizer para vocês o que pode fazer no domingo. Ou seja, nós vamos impor sobre vocês a nossa autoridade. E eles continuam. Estamos debaixo de uma obrigação rigorosa a guardar os mandamentos da Igreja. Pois desobediência à Igreja é desobediência a Cristo. Ora, só se for o anticristo. Porque este mandamento não existe na Bíblia. De jeito nenhum. Quando a Igreja nos força a fazer qualquer coisa, é o mesmo que se Cristo estivesse nos obrigando. Eu fiz a pergunta, será que Cristo forçaria alguma coisa que Ele condena em sua palavra? Continuando, cada sociedade está autorizada a fazer leis cujos membros devem observar. E a Igreja faz exatamente a mesma coisa. E é pela boca dela que Deus faz a sua vontade sobre nós. Ora, mas se a vontade da Igreja é contrária àquela que está escrita na Palavra de Deus, então eles têm outro Deus. Deve ser o dragão, não é? O dragão deu a ela o seu poder e grande autoridade, e a vontade dela é contrária à vontade de Deus na Bíblia. Eles continuam. Os governantes da Igreja têm o poder. Veja, isso que estamos lendo é a respeito do sábado, o falso sábado deles, o primeiro dia da semana, o domingo. Os governantes da Igreja têm o poder para dispensar os fiéis da Igreja de qualquer mandamento da Igreja por razões importantes. Mas na Bíblia, Deus diz que Ele não muda. Ora, onde na Bíblia nós vemos Jesus dizer que Ele nos remove da obrigação de obedecer os mandamentos, seja ele qual for? Deus nunca fala isso, mas esse sistema aí, ele faz isso. Continuando. Pergunta: a Igreja Católica tem o poder para fazer qualquer alteração nos mandamentos de Deus? Resposta: ao invés do 7º dia e outros festivais apontados na antiga lei, a Igreja tem prescrito os domingos e dias santos como separados para a adoração de Deus. E a estes nós agora somos obrigados a guardar como mandamentos de Deus, ao invés do antigo sábado. Isto é pura blasfêmia. Deus não vai tolerar essa blasfêmia por muito mais tempo. O Papa atual certifica-se de escrever isso em sua Laudato Si. Países que colocam seus interesses nacionais acima do bem comum global. E quem define o bem comum? Ele. Então, todas as nações devem alinhar-se ao bem comum. Ele diz que é no domingo.
que também devemos proclamar o descanso eterno do homem em Deus. Bem, a Bíblia não diz isso. Quem diz isso é a besta. É por isso que eles estão buscando um jubileu para a terra. Eles também querem implementar a Semana da Laudato Si. E o mundo protestante também está seguindo o exemplo da besta. Eles lançaram um guia de celebração da temporada da criação 2020. Então, eles estão buscando esse descanso. E a Aliança Europeia pelo Domingo luta pelo direito de desconectar e pela necessidade de um dia comum de descanso na Europa durante a semana. O direito de desconectar mira no aumento da conscientização na necessidade de estabelecer um dia comum de descanso a todos os cidadãos europeus. Isso é mais claro que o sol. Eles querem introduzir uma doutrina, a doutrina da primeira besta, e torná-la obrigatória para toda a humanidade. Eles querem implementar a marca da autoridade do sistema romano. E então a rebelião estará completa. Sai dela, povo meu. Mas o que as nações do mundo, ou seja, a segunda besta de Apocalipse, têm a dizer sobre o papado? Vamos dar uma olhada no que John Kerry, o responsável atual pelas questões ambientais no governo Biden, tem a dizer sobre essa questão. Veja. Você tem uma missão muito importante aqui na Europa. Você pode nos dizer por que é importante incluir uma visita ao Papa com a intenção de falar sobre mudança climática? Bem, o Papa é uma das grandes vozes da razão, compelindo a autoridade moral na questão da crise climática. Ele tem estado à frente do assunto. Ele é um líder. E a sua encíclica Laudato Si, bem, ela é muito poderosa, é um documento poderoso, eloquente e moralmente muito persuasivo. E eu acho que a voz dele será muito importante ao liderar o encontro em Glasgow. Como pode os Estados Unidos, sendo uma nação superpoderosa, e a Santa Sé, sendo um país muito menor, mas ainda assim uma autoridade espiritual, colaborarem juntos com a questão da mudança climática? Bem, o Santo Papa é uma das vozes mais poderosas no planeta nesse momento. Ele tem sido extraordinário, a sua eloquência, a maneira como ele fala ao povo para darem um passo racional e viverem com responsabilidade como seres humanos, em cuidarem da criação de Deus. E veja, todos somos mordomos da criação. Mas, pelo fato dele estar acima da política e acima do conflito político do dia a dia da nação, por esta razão, eu acho que ele pode, você sabe, chacoalhar as pessoas para se conscientizarem da nossa obrigação. E eu acho que o Santo Papa fala como autoridade especial ao nosso sentido, a nossa obrigação a cada um, a maneira pela qual nós precisamos trabalhar juntos agora. Dadas as divisões do mundo e alguma da polarização em relação a ideologias e conflitos, a voz dele nunca foi tão importante. Ou seja, a segunda besta está reconhecendo a autoridade da primeira besta, exatamente como dizem as Escrituras. Agora, aqueles que discordam daquilo que você acabou de ouvir são chamados pelo Papa como extremistas, individualistas, uma elite cruel e extremista do Ocidente. Você tem que desistir da sua individualidade. Você não pode decidir por si mesmo. Ele vai decidir o que você deve acreditar. Eles fizeram isso na Idade Média, e eles podem fazer agora. Eles são um poder coercitivo. Vamos dar uma olhada no ensino católico romano sobre o bem comum. O princípio do bem comum na doutrina social católica. Todo mundo possui o direito de aproveitar as condições da vida social que são trazidas pela jornada pelo bem comum. O ensino do Papa Pio XI ainda é relevante, ou seja, o de que a distribuição de bens criados
os quais, como todo mundo sabe, é o trabalho de hoje debaixo dos males mais graves, graças à disparidade dos poucos que são extremamente ricos e dos muitos que não possuem propriedades, deve ser efetivamente trazido à conformidade com as normas do bem comum, isto é, da justiça social. Nós vamos decidir quem pode ter posses e quem não pode ter posses. Nós faremos um grande recomeço. Você não vai ter nada, mas nós, a igreja, teremos tudo. Então, vamos perguntar ao Papa um pouco mais de informação. O bem comum tornou-se global. O Papa Francisco convocou as nações a trabalharem na direção de um bem comum global nesta quinta, especialmente para confrontar a mudança climática, o tráfico humano e as ameaças nucleares. Portanto, não apenas na área da propriedade, mas em todas as outras áreas ele quer ser prescritivo também. O Estado da nação não é mais capaz de buscar o bem comum da sua população sozinho. Ou seja, precisamos de um governo mundial. O bem comum tornou-se global e as nações devem associar-se para o seu próprio bem. Vamos perguntar aos jesuítas que tipo de bem comum é esse? Esse é o Instituto de Pesquisa Social dos Jesuítas. Eles dizem que o conceito raiz do bem comum está na filosofia grega e romana, como o objetivo da vida política, o bem da cidade e o dever conferido aos líderes civis. Isso explica tudo. Veja, a besta possui o corpo do leopardo. É baseado em filosofia grega. Aqui os jesuítas nos dizem que a filosofia do bem comum é baseada em filosofia grega, e isso afeta a vida política, assim como o bem da cidade. Ora, a cidade de Roma, é claro, a cidade das 7 colinas, a única igreja nas Escrituras que também é referida a uma cidade. Bem, não poderia ser diferente. Vamos continuar. Nós esperamos que, ao mostrar às pessoas o que a nossa liberdade religiosa nos permite fazer, ou seja, servir o bem comum, que assim as nossas liberdades religiosas sejam respeitadas. Que declaração fascinante, não é? Ou seja, você possui liberdade religiosa contanto que ela esteja em harmonia com aquilo que o bem comum deles define. A liberdade religiosa nunca deve ser colapsada em liberdade de adoração, porque o nosso relacionamento com Deus se estende além da adoração. Ou seja, segundo Roma, você pode ser livre para adorar como quiser, mas só se a sua adoração estiver em harmonia com o bem comum, senão eliminaremos você. Eles estão falando como a serpente. Vamos ouvir o que diz Paul Nitter, é um outro jesuíta. Ele diz assim: Jesus, o profeta cheio do Espírito. Ora, que blasfêmia! Jesus é um Messias. Mas, enfim, o foco da vida de Jesus e de seus relacionamentos era o reino de Deus, o que significa que ele não era, assim como eram seus seguidores, centrado na igreja. Sua maior preocupação não era aumentar a membresia de seu movimento ou comunidade. Antes era transformar o coração das pessoas, para assim transformar a sociedade delas. Amigos, isso é exatamente o oposto daquilo que Jesus veio fazer. E ele continua: esse é o X da questão. O dualismo cristão tem exagerado tanto a diferença entre Deus e o mundo que não é capaz de mostrar realmente como os dois formam uma unidade. Deus e o mundo formam uma unidade? Esse jesuíta é maluco? Veja o que diz Tiago 4:4. Seus adúlteros e adúlteras não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Qualquer um que seja amigo do mundo é inimigo de Deus. Como eles ousam reconciliar essas duas coisas? Eles estão construindo o reino deles nesse mundo. Poder para a besta. Apocalipse 13:4. E eles adoravam o dragão, que deu poder à besta,
e eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Verso 12. E exercia todo o poder da primeira besta diante dela, fazendo com que a terra e aqueles que nela habitam adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Temos dois sistemas aqui. Temos a primeira besta e o mundo que a segue ao aderir à lei dela, e nós vimos como é a lei dela. Vimos como ela quer forçar a marca da sua autoridade, a adoração do domingo, e como eles distorcem as escrituras e ensinam doutrinas e mentiras da serpente. E vimos como a segunda besta, ou seja, o protestantismo, sob a autoridade civil das nações protestantes, lideradas pelos Estados Unidos, seguirão as pegadas de Roma. Papa Francisco e 40 líderes de fé clamam por uma ação urgente no combate à mudança climática. As gerações futuras nunca nos perdoarão. Aqui eles estão ligando a adoração do domingo às questões climáticas. 102 líderes de fé se reúnem por energia 100% limpa como uma peça-chave no plano de governo de Biden. Veja só, Igreja e Estado planejando juntos. Papa Francisco se une a presidentes de 500 empresas para formar um novo conselho focado em criar uma economia mais igualitária. Uma economia baseada no fascismo. O princípio do sistema que Roma abraça. Apocalipse 18:3 diz que todas as nações embebedaram-se do vinho da fúria da prostituição dela, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra enriqueceram através da abundância de suas iguarias. Vemos tudo isso incorporado nesse poder chamado Babilônia. E que as corporações, as empresas e os sindicatos em breve forçarão todo mundo a aderir aos seus princípios. Os governos criarão leis para forçar as vontades dela. E nós teremos que tomar uma decisão, ou pela palavra de Deus, ou pelo sistema da besta. 1 Timóteo 4,16. Guarde a si mesmo e a doutrina, permaneça nela, pois assim você será salvo, assim como aqueles que o escutam. Ou seja, fique com a Bíblia. 2 Pedro 1,19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até o dia que clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Não dê ouvidos a pregadores que contrariem a Bíblia. E ouvi uma outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu, para que não partilhem de seus pecados e recebam as pragas dela. Este é o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Ela é repetida aqui pelo outro anjo em Apocalipse 18, verso 4. E Josué 24:15 diz: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é a Babilônia, o que representa esta união entre o dragão, a besta e o falso profeta. Que Deus possa nos dar sabedoria para discernirmos entre as doutrinas do homem e os preceitos da palavra. Que Ele possa nos ajudar a escolher corretamente. Querido Pai, o mundo está à beira do colapso. As profecias do Apocalipse estão cumprindo-se diante de nossos olhos e a humanidade tem que fazer uma escolha. Esteja conosco para que essa escolha nos conduza à justiça. Em nome de Jesus, amém.